Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e na companhia de Fernanda Futada, tamo junto, conduziremos o último episódio de 2020, hein? Acabou, Brasil. Não, 2020. não acabou, não. Acabou 2020. Tem muita gente que fala, acaba 2020. Bom, pra alguns foi bom, pra outros, assim, fico triste com o que aconteceu, óbvio, como um ser humano e ver a humanidade padecer com um negócio desse não é bonito não, né? Mas a gente pode aprender muita coisa também, sim, né? É um ano que a gente, quando se pensar nos anos 2020 vai ser o ano que a gente mais vai se lembrar, né? Então... Sim. Sabe o que? Vamos aproveitar aqui, ó. Hoje o convidado tá no estúdio, depois de uma longa data, isso é muito gostoso. Rafael, depois eu te apresento formalmente. Seja muito bem-vindo, tá, cara? Como é que foi 2020 pra você? Difícil, né? Difícil. Mas bom. Aprendi bastante coisa. Sim. A gente já começou assim porque faz tempo que a gente não se via tinha pessoalmente, convidado. então a gente tá muito animado aqui. Pô, é bem legal. Ó, então vamos continuar aqui, depois eu quero te apresentar bem legalzinho aqui, tá? Tá bom. Eu não sei como vai ser o próximo ano, mas a gente já tá planejando a temporada 21 com muito cuidado. Se você não tá no nosso canal no YouTube agora, tá nas plataformas aí de streaming de áudio, depois dá uma corrida lá pra você ver a nova dinâmica de câmeras que a gente vai usar em 21. Tem câmera aqui, tem câmera aqui, corta pra tem mim. câmera ali, tem que... Tá todo mundo agora, vai ficar bem legal. A gente tá preparando um programa pra você curtir ainda mais. Mas assim, a dinâmica é mais interessante porque você quer perfumaria, tá? O que a gente quer é trazer muita conversa inteligente, continuar fazendo isso com convidados que contribuem pra caramba, não mudar, né? Porque eu acho que essa discussão, ela vai elevar o nível nosso, claro, estamos aqui ao mesmo tempo de todos vocês, é um trabalho conjunto para fazer com que o RH dê passos maiores, como a gente trabalha para isso, né? É isso aí. Ó, se você não tá seguindo a gente agora, né, onde você estiver, não sei onde você tá ouvindo, que horas é isso, mas procura um botãozinho para isso. É um seguir, é um follow dentro de onde você tá. Se for lá é um inscreva-se se é dentro do YouTube, aperta o sininho para receber as notificações, tá? A gente vai dar uma pausa então, como eu disse, mas em fevereiro a gente tá de pé. Estamos em cima de novo, acelerador lá embaixo para fazer um negócio bem interessante, tá? Mas vamos ao que interessa hoje então. Então qual que é a conversa? Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje está baseado numa pergunta curta, rápida, mas que diz assim: a escola está formando o profissional do futuro? A gente fez essa série, O Futuro do Trabalho, e nós trabalhamos muito no aspecto das soft skills e tudo mais. E aí a pergunta final é: será que a escola está formando esse profissional? Será que as pessoas estão preocupadas com isso? Então, para conduzir essa conversa de hoje, nada melhor que trazer um convidado que está no território escola. Né? Um cara que questiona esse ambiente de forma dura e está escrevendo um material agora dentro do mestrado que fala sobre isso, que está pensando sobre isso o tempo todo. É um professor de história, jovem, mente aberta para discutir temas dos mais diversos. Seja bem-vindo, professor Rafael Trevisani Migroni. Muito obrigado. Agora sim, né? Fala até o sobrenome, né? Que honra, né? Elogiou tanto que agora eu vou ficar me achando. Você Não, Fale. Pode falar. É que eu ia falar que, mas pra quem tá ouvindo, a gente não vai falar só de escola também, né? O que será que isso tem a ver com o RH? Pois com certeza. Esse é o gancho com certeza importante aí, que vocês precisam acompanhar a gente pra descobrir. Por que a gente pensou em gravar esse podcast aqui num canal de remuneração? Pois é, porque eu acho que, Rafa, vou te chamar de Rafa, pode ser? Claro. É difícil chamar o professor, mas vem cá. Porque é interessante assim, as instituições que a gente vai passando ao longo da vida. Então, você nasce lá até a família, primeiro você não tem como escapar dela, aí depois talvez você tenha uma religião, aí pode ser que você tenha uma igreja, depois você vai para uma escola, e aí então você vai para um trabalho. Se não tiver outras, esse meio caminho que você vai cruzando. Então, quando o cara chega no trabalho, às vezes ele chega com muitos gaps, cara. Chega faltando muita coisa, porque essas primárias, tudo isso que a gente passou deveria nos formar. Por isso que esse assunto é interessante hoje, porque o cara que chega lá na área de remuneração, o cara que chega lá na empresa, ele passou por você. Às vezes ele tem informação e não sabe o que fazer com a informação que tem, né? Exato. Exatamente. E aí é o seu ponto, porque quando o cara chega lá
com problema, o cara chega faltando, aí você fala, caramba, dá mais trabalho se arrumar lá. É como você pegar um carro que tá na linha de produção, você montou e botou pra funcionar. Agora você fala, pô, deu um problema em tal peça. Cara, resolvesse na linha, porque agora que ele tá rodando, você tem que desmontar, você tem que parar, ele vai ter que ficar... É uma Sim. série de problemas. Não, e é então. uma questão muito importante para a gente refletir também até com relação ao nosso conhecimento, às nossas habilidades, né? Do que eu acabei deixando para trás, do que eu deixei de experimentar e amadurecer ao longo da minha vida, que hoje me faz falta no ambiente profissional. É também um exercício muito bacana de pensar isso. Tem um livro do Nietzsche, chama Crepúsculo dos Ídolos. Não é o crepúsculo lá da Bela e do... ele diz assim que existem 3 tarefas que justificam a necessidade de educadores. Aprender a ler, pensar e falar e escrever, que é se expressar, né? Então são 3 coisas básicas que a sociedade, independente do momento em que ela esteja, depende dos educadores. Uhum. Sim. Aprender a ler, o negócio fala, aprender a ler. Aprender Tem a ler muito vê o mundo, né? analfabeto. E aí a gente vai formando uma série de analfabetos, porque você tem tipos de textos, professor, me ajuda aí. Mas tem tipos de textos. Hoje, o que a gente tem de informação na internet, se você vai ler G1, sei lá, qualquer um desses canais, não são textos que mexem o teu cérebro. Eu não sei explicar tecnicamente, mas não te coloca num grau de interpretação ou de recriação de algumas coisas na mente a ponto de fazer essa destrava, sabe? Ampliar assim, o repertório, né? Por isso tem muita literatura, muita coisa que é importante de ser lido e você, quando você não acessa isso, teoricamente, quando você dá um material mais sofisticado para alguém fazer uma interpretação, ele não consegue. Fala, cara, eu leio, mas não entendo, né? Então, Aprender a ler é ver o mundo, né? Aprender a ver o mundo. é complicado isso. Quer comentar? Não? Não, muito obrigada. Então faz o seguinte, Essa eu não passo. comenta Foram não. informações verdadeiras. Esses caras estão viajando. Rafa, quem é você quando desliga o celular? Aqui a gente começa conhecendo o convidado. Quem é você quando desliga o celular, não tá no computador? Quem é o Rafa? O que você gosta de fazer? Bom, então, meu nome é Rafael, tenho 33 anos, sou formado em História, atuo dando aula aí já faz uns 10, 12 anos. E, cara, se eu não tô no celular, eu tô jogando videogame ou lendo. Eu procuro estar sempre distraído, né, cara? E fazendo as coisas. Você nasceu onde, Rafa? Eu nasci em São No Paulo. hospital. São Paulo, Isso, né? Pé. Mas mora hoje no interior do estado de São Paulo. Em Itu, na Grande Itu. Itu. Grande, Itu. Endiu. Itu. É em Mas Itu. o que você gosta de fazer em Itu? Tem alguns lugares aí que você gosta de gastar um tempo ali sem... Você Tem não um lugar que eu passo bastante tempo, que inclusive. é né? a hora de que você desliga o celular também. É Eu verdade, boa, é verdade. Tem um barzinho preferido lá, né? Cara, isso é importante. Networking. Networking, Raiz, Fora- né? Networking raiz. Amizade, bate-papo, aquele momento descontraído. A gente falou sobre o momento de descompressão, né? Sim. Rafa tem uns desses, então. Que legal, isso é bom. Rafa, seguinte. Então vamos começar aqui. Como é que anda a escola? Não anda, né? Tá parada lá. Não sai tem- do lugar. Como é que anda a escola? Em que momento ela está? Dá um panorama pra gente. Como é que tá a galera do fundamental e do médio? Essa galera que logo vai fazer vestibular, daqui a pouco já tá estagiando numa empresa. Como é que anda esse ambiente, cara? A escola não mudou muito nos últimos 200 anos, assim, né? Mudou A muita escola é coisa. de que século? Essa escola que a gente conhece hoje? A escola, no formato que a gente tem hoje, é do século XIX. E como é que é? Como você tem você fala assim, escola do século XIX, como que é? E os professores? Professores. A escola é do XIX, os professores do século XX e os alunos do XXI, né? Pô, cara, cada um no seu tempo. Tá todo então, mundo como é ali que dá isso? na mesma página. No mesmo episódio de Dark, parece. E tudo junto, cara. E toda instituição é criada de acordo com o contexto, né, que ela existe, assim. Mas também cabe à instituição ter que se renovar. A escola a gente vê que não renovou muito bem, assim. Tanto que eu tava vendo pintura medieval, cara. Pintura medieval, olha, faz tempo. Era uma sala de aula, professor na frente, com aquele púlpito, assim, sabe? Uhum. Ele dando aula lá. E na frente os alunos prestando atenção. No meio, uns meio que brincando. E no fundo, uns caras dormindo. Na Idade Média, velho. Então, o negócio é... Mas, porque assim, eu vejo muito esse lance do respeito ao mestre, ao professor. Falar mestre, hoje eu dá risada. Que mestre? Mas eu acho que existe uma falta de respeito aqui muito grande, assim. Eu não sei se você sente isso, da galera que vai pra escola, mas não tá nem aí. Você dá aula muito em escolas particulares, né? Não sei se você dá aula no estado também. Não.
Mas assim, você pode pensar, não, escola particular é outro nível. Eu não sei como é que é, porque a galera ali vai mais numa relação de consumo do que talvez numa relação de algo que eu vou aprender, eu respeito porque tem alguém que pode me passar algo. Eu também não sei se acredita nesse método, né? Porque eu começo quando eu olho e falo assim, eu respeito alguém que tem algo pra me dar, você fala assim, não, peraí, mas hoje a aula o método é uma construção. Então, nós vamos falar de metodologia depois. Mas comenta esse fato aí. É assim, a questão do respeito, muitas vezes o aluno não desrespeita a pessoa, professor. Uhum. É que ele está insatisfeito de estar no lugar que ele vai obrigado e, inclusive, a escola não faz sentido mais, assim, né? Uhum. Pelo menos nesse formato, a escola não faz sentido para o aluno. Não tem porque o moleque acordar 6 da manhã, entrar na aula às 7, ouvir 6 palestras e ir embora para casa, né? E a palestra não muda nada, né, na pessoa. Uhum. E palestras que ele nem quer ouvir, né? Sim. Então, imagina, a gente ficar ouvindo 6 palestras seguidas é meio complicado. Imagina um moleque. Ainda mais o mundo dinâmico que tá todo mundo hoje. Então, isso é complicado. Acho que até aquele pensamento assim, eu vou sentar lá pra assistir um negócio que eu posso ver no YouTube, né? Isso, tipo, tem muita muito gente disso, faz né? isso, muita gente faz isso. Então, tinha uma molecada assim, não só, tipo, na minha aula acontecia, mas acontecia em outras também, é assim, um ou outro dormia, fala assim, não, eu gosto de você, não é? Eu não tô dormindo por falta de respeito a você. É só porque eu vou ver depois em casa. Numa velocidade 2.0, isso né? agora vai ser um problema pros professores que vão voltar, né? Porque... Se você escuta o podcast e fala assim, pô, será que dá pra ser mais rápido? Dá uma dica aí, ó. Você aperta lá, você aumenta a velocidade pra você consumir isso aqui. E você rapaz, vai ver que parece vai que é a mudar a tua velocidade vida. certa. Que se você escutar no 1,75, 1,5 ali, parece que é o certo. Eu mesmo vejo anime no 1.5 sempre. Pois é, cara. Mas olha, você coloca um ponto que eu vou questionar um pouco, porque apesar de te conhecer há um tempo, a gente não precisa concordar em todas as coisas. Então, quando eu olho para esse método, a gente formou uma geração que cresceu assim, que aprendeu nesse formato. E não deu... Eu falo assim, não deu porcaria. Deu muita porcaria, mas deu muita coisa... Como em qualquer época da história, Como em qualquer época da história, É. muito bem. Então, assim, você fala, tá, o modelo não vale mais. Talvez nesse aspecto que a tecnologia dá condições para eu não precisar esperar o meu professor me dizer o que era tal coisa no dia da aula dele. A ponto que se eu me interesso tanto, eu começo a investigar e eu vou ter acesso a muita coisa. Ele pode ser quase que um mentor numa situação como essa, né? Porque tem um método que eu acho que você curte, que é, eu trago a lição de casa para dentro da escola e eu pego a aula do professor e mando ele fazer em casa. Inverte, como é que chama? Tem Aula invertida. Aula invertida. Isso. Então, quer dizer, eu levo a lição de casa para a escola agora e falo assim, vou fazer essa lição. É aqui o momento em que eu me desenvolvo. A parte de assistir a aula já foi a hora que eu quis, na hora que eu acordei. Isso, Pode A crer. ideia da aula invertida é assim, né? Falando um pouco de educação também, só para contextualizar. O termo educação no latim, ele vem de ex ducere, ou ducere. O ex é a ideia de fora, duce é conduzir, né? Conduzir, duce. Então é você conduzir alguém para fora. Ou seja, você vai conduzir o indivíduo para o mundo. Uhum. E nisso é importante levantar duas questões. Quem vai ser conduzido e qual é o mundo que o indivíduo vai ser conduzido. Então isso tem que estar na cabeça do professor. A gente precisa entender que o mundo mudou nos últimos, principalmente 20 anos aí, revolução digital e tal, né? Uhum. Então, aquela aula que a gente tinha lá atrás, ela já não cabe tanto hoje. Uhum. Ela foi muito útil por muito tempo. Hoje já não cabe mais. Então, uma das propostas é a aula invertida. Consiste basicamente no seguinte. O professor grava um vídeo em casa, curto, no máximo 20 minutos, e o aluno vê em casa esse vídeo ao longo da semana, de acordo com o tempo dele. E o professor propõe atividades para a sala de aula. Então, ao invés de ele fazer uma lição em casa, a lição de casa é ver a aula do professor, e na escola ele vai fazer a lição, que seria de casa, agora ele faz por meio de trabalhos. Uhum. Normalmente em grupos, pequenos grupos, para o cara desenvolver essa relação com o outro, relação de conflito, inclusive, né, que sempre vai acontecer, debater ideia e tal. Então, essa construção da aula invertida é bastante tendência fora do Brasil. Fora do Brasil, isso eu te perguntar agora, no Brasil ainda isso não é uma realidade? Realidade não, tem pequenas iniciativas assim, uma escola ou outra já está tentando introduzir. É difícil porque é escola particular e no caso você conflita com os interesses dos pais, que querem que o filho passe no vestibular. Pois é, cara, isso que eu ia falar. Então, quer dizer, tem escola que forma para o vestibular e ela precisa bater... Essa é quase que uma empresa, né? Qual que é a minha entrega? Qual que é o resultado? Eu botar teu filho na faculdade. Qualquer outra coisa não vale o dinheiro que tá colocando ali, né? Puta, isso é... Pô, cara, tá entendendo o mercado de compensação?
como ele pode desvirtuar, porque eu posso pensar como isso no modelo mais adequado para formar soft skills, para trabalhar nas coisas que a gente está falando. Sim. Também não passa no vestibular. Se não passa no vestibular, provavelmente os pais vão falar assim, não me interessa, porque o resultado final é esse, né? Pô, aí você... Cara, esse é um ponto legal. Por isso que você tá aqui hoje. Porque a gente quer... Cara, quando eu vim pra essa consultoria, a carreira, foi muito engraçado. Eu sempre gostei muito de filosofia, sociologia, dessas coisas doidas e talvez alguém já pode ter pensado, mas por que é que você usa isso na vida? Onde é que você vai usar? A Fer sabe, a gente trabalha junto na mesma área. Ou eu penso a essência do ser humano para tentar descobrir o que motiva esse cara a ponto de compensar com a forma mais adequada, ou tô enrolado. Onde eu encontro isso? Pô, a filosofia dá um monte de ajuda, a sociologia ajuda pra caramba. Então, quando eu busco esse recurso, inclusive é engraçado. O jeito de falar é engraçado. Eu pelo menos gosto assim, porque alguém fala assim, pessoal, então vamos lá. Agora nós vamos entender sobre um filósofo que disse, puta, aí você começa a ficar chato. Aí você pega o Clóvis, os caras tudo fazendo um jeito novo de mostrar que aquilo é essencial. Foi escrito há 2000 anos, há 2.500 anos e até hoje serve, bicho. Você vê que não é um negócio inútil. Fala assim, aquilo ficou no... Não, serve para resolver os conflitos de hoje, serve para a gente repensar a sociedade hoje. Então, eu acho que essa adaptação, ela é necessária porque a matéria que você dá, uma delas, história, depois você tem outra, depois você conta aí pra gente quais são, mas ela, Rafa, eu acho ela fundamental. É um museu de grande novidade, né? eu fiquei assim na letra, né? Por quê? Porque tem tanta coisa que a gente já passou que você falou, se você entendesse esse ciclo, pô, você resolveria tanta coisa. Faz sentido isso que eu tô falando pra você, cara? Você só sabe como as coisas estão porque elas foram um dia, né? Então você tem que estudar como foram para entender como chegou agora. É meio que o diagnóstico da humanidade, assim, história, né? Pode crer. Tem, tanto que um dos escritores que mais falam sobre o futuro, né, o Yuval Harari atualmente, ele é historiador, né? Então, tipo, como que o cara futurista, né? Tipo, o cara, ele só estuda o futuro? Não, cara, ele tá olhando o passado lá. Sabe que você falou um negócio da geração de conflito, quando tem as crianças na escola e no convívio e tal? Tem um livro do Pondé que chama Filosofia do Cotidiano, e ele fala assim, ó, não há teoria, não há livro de filosofia, de sociologia que vai ensinar o aprendizado que acordar mais cedo para usar um banheiro numa casa que moram 4 pessoas vai ensinar para uma criança. Olha, é verdade. E aí, bem isso aí, não tem livro depois que vai ensinar o que a criança aprende com o convívio com os colegas na escola, com os professores, naquela mini sociedade, né? Porque aquilo vira uma sociedade para ele, né? E tem conflito, tem de tudo, né? Você cria amizade, você cria inimigos, cria de tudo. O igual não gera anticorpos. É isso aí, cara. É o que a gente vê hoje nos algoritmos, proporcionando muito do igual. Então, você gosta de assistir o quê? Gosta de assistir série dessa linha. Então, tá bom, tome mais disso, mais disso. Mas e a hora que vem algo que é contra, que é diferente disso? O teu corpo não vai querer, ele vai repulsa, nem traga isso. Ao mesmo tempo, você não cria defesa para quando isso chega de alguma forma e você fala, e agora? Como é que eu me defendo disso? O corpo fala, não sei, cara. Entra em choque. O indivíduo não sabe lidar com um não, né? Esse eu acho muito complicado. E às vezes a gente, no mercado de trabalho mesmo, a gente ouve não várias vezes. E... Na empresa, imagina, eu quero aumento, não. Mas por quê? Começa a chorar, cara, não é né? assim que funciona. Começa a chorar, não dá certo, né? Sim. Então, a gente vê bastante disso, assim, né? É uma dificuldade de ouvir um não. E isso não tá distante do RH, porque é uma juventude que está entrando no mercado de trabalho agora que ainda tem muito marcado na pele essa herança do eu não aprendi a ouvir não, eu não tive essa criação de anticorpos aí cai no RH ali, cai na empresa. A gente fala um pouquinho disso nas séries do futuro do trabalho, né? A gente fala um pouco das habilidades e fala, e agora? Como é que fica, né? Então, essa questão de... A escola do século XIX, vamos pegar no gancho que você falou, né? Estamos com uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Ninguém conversa com ninguém, por isso que talvez o negócio seja chato. Tá, nessa questão do respeito, o cara não tá nem aí porque não faz sentido. Puta, a gente poderia ir longe nessa. Porque realmente, o homem pode suportar tudo... Menos a falta de sentido. Menos a falta de sentido, menos a falta de um propósito. Então, puta, cara. Mas aí a essência, você fala assim, respeita alguém que tá falando e fica quieto.
Puta, mas não faz sentido. Calma aí, não. Respeita. Cala a boca, mano. Respeita o cara. Ouça, pelo menos. Mas peraí. Do lado... Então, eu vou colocar a responsabilidade de ambos os lados. Porque o professor não pode se agarrar na escola 19 e ele tá no 20 e falar assim, fica quieto e me ouve. Do outro lado, ele também não pode fazer isso. Mas tem que buscar uma adaptação. Ser disruptivo. Rafa, eu não sei se você ouve esses temas, a gente discute isso pra caramba. Então, no meio empresarial, palavras como essa agora, você vai dizer, cara, você tem que ser disruptivo. Uma startup funciona desse jeito. Aí você tem que... Resetar o mindset. O mindset aí você fala assim, eu preciso de uma metodologia pra fazer isso. Então tem o design thinking. Aí você vai, puta, mas e aí? Então, falar disso num ambiente de escola, você que senta na sala dos professores. Lembra quando o Cris entrou na sala dos professores, do Todo Mundo Odeia o Cris? Eu falei assim, como que é a sala dos professores? Aí ele falou assim, como eu imagino. Entrava lá aqueles professores fumando, aquela fumaceira, aquelas zoeiras. Você que tá na sala dos professores, você acha que essa reforma, ela vai partir dali, Rafa? Cara, é difícil. É difícil pelo seguinte, dá pra fazer um mestrado só sobre isso, assim. Mas a gente tem grandes dificuldades. No Brasil, o professor não recebe tão bem. E ele tem que trabalhar em muitas escolas para receber bem. E como ele trabalha em muitos lugares, ele não pode se dedicar a um trabalho só. Então tem professor amigo meu que trabalha em 7 escolas. Nossa. Imagina? Então ele tem, não sei nem quantos alunos, deve ter mais de 700 alunos, fácil. Sim. Então é normal ele não saber o nome de todos os alunos, o que é complicado, porque você está lidando com a formação do indivíduo, né? Então esse é um entrave, eu acho, assim. A remuneração não é a mais adequada. Os professores trabalham em muitos lugares. Mas para o professor receber muito mais em uma escola só, a mensalidade tinha que ser muito mais alta também. Então, e se a escola cobra muito alto, ninguém vai estudar lá. Então, essa questão do mercado é difícil de analisar, sabe? Então, por isso que é difícil. O professor, além de ganhar mal e trabalhar em muitas escolas, ele não tem tanto tempo para estudar também. E essa é outra dificuldade. O professor precisaria parar, tirar, sei lá, um ano, parar tudo e estudar. Se todo professor tivesse a chance de fazer isso, ia ser bem diferente. Não só professor, né? Qualquer profissão. Pessoa. O cara precisa amolar, como diz um episódio que a gente fez, amolar o facão. Porque quem começa... falou isso foi o Pezão. Pezão falou isso, pois é. Porque senão não tem como dar conta. Por isso que é difícil essa renovação partir de dentro da própria escola, sabe? Então, normalmente acontece com gente que tem um pouco mais de tempo de estudar, que normalmente é a universidade, né? Professores universitários, que tendem a passar isso para os alunos. Na Europa é um pouco diferente, né? Falando de outros contextos, porque lá eles acham absurdo o professor trabalhar em mais de um lugar. É absurdo, assim. Conversando com o pessoal de Portugal, eu achava absurdo, não fazia ideia que isso acontecia no mundo. E como o cara lá tem mais tempo em um lugar só, ele estuda mais, então a renovação ali é mais fácil de acontecer. Aqui no Brasil a gente tem bastante entrave por conta disso. Sim. Sobre esse ponto, assim, né, de você conseguir uma dedicação dele. Eu tenho umas palestras que eu faço e esse ano eu pude fazer algumas e dependendo do tema, e principalmente quando o tema é um pouco dessa questão de construção do propósito, de pensar do que você está fazendo aqui, né, no aspecto da vida, o que você quer ser quando crescer. Quando você me diz isso, não é pop ser professor. Não é pop ser professor do século XX. Porque falam pro Clóvis, quando chamam ele de filósofo, ele fala, por favor, não fale isso, não sou. Se você falar assim, que ele é um professor pop, aí ele fala assim, isso aí eu concordo um pouco mais, porque eu acho que a popularidade da maneira com que eu falo, a exposição que eu tenho é o que eu quero, mas não como filósofo, eu acho que é demais. Então o cara tem ele quer ter uma autoconsciência e dizer, não me intitula assim, né? Não é pop ser professor. Porque tudo que a gente vê, desde a mídia tratando, é os caras tomando pedrada, é o salário que é baixo. Então, parece que é o último lugar que sobrou. Você tem essa sensação que os professores que estão chegando agora para formar essa galera para o mercado de trabalho é o que sobrou para eles? Ou ainda tem gente que escolheu aquilo e fala assim, pô, é o sacerdócio, eu curto essa parada. E eu vou dar uma dobradinha aqui, por que você é professor, né? Pois é, e aí você conta para nós também. Legal. Assim como qualquer lugar do mundo, tem de tudo. Tem gente que tá fazendo porque foi o que sobrou, foi o que apareceu, não sabe o que fazer, vou dar aula. Isso é muito cultural de umas décadas atrás, principalmente. E tem a galera que realmente gosta e fala, não, é o que eu quero fazer, eu acho muito legal, e tem disso. Eu comecei assim, eu era moleque, eu queria fazer teologia.
Uhum. Aí minha mãe não deixou. Falou, não dá dinheiro, não sei o quê, blá, blá, blá. Grana, peraí, ó. Aí eu pensei, na verdade, antes eu queria ser jogador de futebol. Mas a natureza não me deixou daí nesse caso. Aí eu pensei, vou fazer alguma coisa perto ali de teologia, depois eu meto uma pós e tá tudo certo, né? Aí eu pensei, vou fazer história. Eu estudo as paradas, né? E depois associo com religião. Aí eu comecei a fazer história, eu arrumei um estágio no Museu da Energia, lá em Itu. Uhum. Foi meu primeiro contato com o público, assim. Aí eu comecei a apresentar o museu para todo mundo e tal. Eu falei, porra, legal esse negócio aqui, né? É divertido, apresentar as coisas, explicar, a galera prestando atenção e tal. Aí eu falei, acho que é isso aí que eu quero. Então, eu brinco, eu falo assim que eu dei sorte, graças a Deus. Né? Entrei no museu, tive esse contato com o público e aí logo de cara eu já comecei a fazer estágio em escola, eu dava plantão, comecei a dar umas aulinhas substituindo e tal. Aí eu falei, cara, adorei, isso aqui é meu lugar no mundo, eu vou seguir em frente. Uhum. Então não era um projeto inicial assim, e no fim. Uhum. E, então, quer dizer, você meio que se encontrou, né, cara? Eu tive a minha relação profissional, onde eu tô hoje, não eu digo na empresa, mas o que eu faço tem muito disso também, de me encontrar e deixar que a vida me apresentasse e eu fosse ali meio que me entregando também, acho que pra isso. Porque não é um negócio que cai e fala assim, tá aqui. Não, você teve que trabalhar duro, provavelmente você teve que trabalhar no final de semana, porque são pontos turísticos, e aí você começa a pensar e fala, e aí? É um negócio que vai... É que muita gente quer ser encontrado pelo propósito, né? Na verdade, você sentado, que traz, né? com a boca escancarada pro céu ali, esperando cair alguma coisa, mas não dá, né, cara? Não dá. Pô, legal saber disso, porque tem que ter um propósito, porque não é o dinheiro, né, cara? Não é pelo dinheiro, né? Porque eu acho que aí já tá claro. Eu vou escolher um negócio que não paga bem. Pum! Acho que você já resolve boa parte dos problemas. Não, quando eu falei que ia dar aula, minha mãe chorou, né? Porque ela é professora. Ela falou, não! Você vê o que eu sofro e tal. Que você tá doido, você vai querer seguir a mãe. Aí... Olha que doido isso que você tá falando, cara. Tipo, tem pai que meu filho... Quero ser médico. Meu filho também, não sei o quê. A mãe é professora, minha mãe era da área de enfermagem, meu pai também. Eles sempre disseram, cara, não quero que vocês ponham o pé em hospital. Era bem engraçado. Eu tive isso do outro lado também, né? Mas, pô, interessante pensar sobre isso. Deixa eu fazer eu não sei, Fer, vai também depois, você tem muita coisa que quer perguntar, a gente tá diante do professor, a gente tem que aproveitar, porque não é nem sempre assim. Eu tô guardando as minhas perguntas pro final aqui, umas dúvidas que eu carrego dentro de mim. Isso é bom, a gente já vai tô colocar... com medo já. Rafa, a gente fez a série, e eu acho que você ouviu, a gente entrevistou o Ricardo em uma delas, falando sobre futuro do trabalho, e a gente pegou aquele material da Comissão Europeia, que inclusive depois você teve acesso ao material traduzido para o português de Portugal lá, e compartilhou algumas coisas com a gente também. Inclusive, eu soube do documento pelo podcast. Maneiro. Foi legal, porque o Ricardo trouxe isso pra gente, e a gente falou, vamos falar disso, porque eu acho que é um assunto rico pra caramba. Sim. E aí, naquele documento, cara, se a gente pega assim, quais são as habilidades, quais são as competências do futuro, né? Eu vou passar elas aqui rapidinho, mas depois você fala assim, elas estão bem blocadinhas, porque se a gente entende o primeiro, segundo e terceiro bloco, cada um quer conversar com alguém. E aí você me diz se a escola está longe ou perto disso. Os 3 primeiros, então é autorregulação, é uma conscientização e gestão de emoção, pensamento e comportamento. É na escola o cara resolve isso ou não? Depois você me diz. Segundo, flexibilidade, capaz de gerenciar transições e incerteza, enfrentar desafios. E o terceiro é bem-estar. É a busca de satisfação com a vida, cuidado com a saúde física, mental e social e adoção de um estilo de vida sustentável. Isso é na escola ou é fora que ele tem que resolver isso, na tua opinião? Bom, nos dois, né? A escola, querendo ou não, faz parte da vida também, né? Uhum. E então, nos dois, assim, tanto dentro quanto fora da escola. Seria mais interessante se a escola também ajudasse, né, o indivíduo a desenvolver essas habilidades aí. Porque não tem nada voltado. Eu olho agora para minha formação, certo, Fê? Você mesmo, fora ser professor hoje, mas onde é que eu trabalho de certa forma? Tem matéria para isso? Não, eu tenho isso no inimigo que eu tenho. É como eu lido com isso, de ter ido mal e ter sido avaliado mal em alguma coisa, então eu tenho que gerir aquela insatisfação, aquela tristeza e ter que dar a volta por cima, estudando depois, fazendo algum tipo de recuperação. Como você se prepara para algo, né? Exatamente. Existem escolas que têm projetos de inteligência emocional. Uhum. É uma aula dentro da grade, que antes era aula de ética.
Aham. no fundamental, né? Uhum. Aí o pessoal substituiu, tem algumas escolas, na verdade, substituindo por essa de inteligência emocional, que é saber lidar com conflitos e tal. Uhum. Ainda assim, eu acho que é uma iniciativa pequena, porque o cara vai ter outras 29 aulas durante a semana. Uhum. E uma é só sobre isso, né? E nas outras 29 não desenvolve nada. Quer dizer, porque eu não trabalho isso dentro de tudo. Porque eu vou aprender história, mas eu vou aprender história dentro da matéria de história. Mas espera aí, quando você fala de algo, tem um matemático que vai te ensinar a fórmula tal, que vai conectar. Então, por que essas coisas não conversam entre si, né? A gente tem uma divisão em blocos, né? Das matérias. E de onde assim. vem isso aí? Revolução Industrial, né? Ela Século fez... 17, 18, 19, você tem esse pensamento mais cartesiano, assim, né? É isso, de departamento e tal, cada um no seu lugar e tudo mais. Do mundo muito mais, usando Bauman aí, né? Essa modernidade mais... Líquida. A líquida hoje, né? Uhum. A sólida antes, era nesse aspecto, assim. E essa liquidez que a gente tem no mundo hoje, liquidez no sentido de líquido, né? É um pouco de novidade. Então, assim, são pequenas iniciativas, né, que a gente tem. E as escolas precisam se adequar, eu vejo, assim. Principalmente para preparar o cara para o mercado, né? Sabe que muitas coisas vêm na minha cabeça, assim, né? Uma coisa que eu queria comentar é que eu tinha aquela ilusão de quando eu tava na escola, que eu pensava assim, quando eu chegar na faculdade, nossa, aí sim eu vou estudar só o que eu quero. Aí sim eu vou, né? E aí eu cheguei na faculdade, o Clóvis tem uma fala bem famosa também disso, né? Que é sempre o depois, né? O amar é desejar, né? Aí chegou na faculdade, pensei, mas quando eu trabalhar, rapaz... Vou fazer só o que eu quando quero. eu trabalhar, e após, então, eu tinha essa ideia, né? E você sabe que quando eu cheguei na faculdade, eu até fiquei lembrando aqui, fazendo o exercício de lembrar o que eu estudei na faculdade, né? E tinham coisas como legislação, moral e ética, filosofia, história da arte, política, estatística, cultura brasileira, estética. Eu tive essas disciplinas na faculdade. E aí eu fiquei pensando... Eu tive uma noçãozinha disso lá na escola, né? Plantaram uma sementinha lá. Mas por que será que eu não... Lá, né? Eu não despertei esse amor por tudo isso que eu tenho, né? De filosofia e tal. Fiquei pensando nisso, né? Depois o mundo vai te apresentando essas mesmas disciplinas, que nem a gente estava falando, né? Que não tem nada novo, né? Tudo um ciclo, né? As coisas vão voltando. Então, se você vai aprender na faculdade sobre isso, uma sementinha foi plantada lá atrás, né? E eu fiquei pensando... Eu tive aula de filosofia na escola, sabe? Tipo, o que se forma? O que muda? Por que quando eu chego na faculdade, a sua opinião, né? Por que quando eu chego na faculdade, será que a vida, eu apanhei na vida em algumas coisas, que daí eu cheguei na faculdade e falei, rapaz, se eu tivesse aproveitado mais na escola... Putz, tem muito. Até um ponto, você falou isso e eu queria dar um parênteses nessas habilidades, porque, vamos lá, a escola está para preparar a pessoa para o mercado de trabalho? Porque se essa é a razão dela... Talvez ela seja pequena demais, porque a vida não é só trabalho. E a gente tem falado sobre isso, o que é. Sim. Cara, trabalho faz parte, mas quando eu vou servir numa ONG, eu sirvo a sociedade, eu entrego o meu trabalho voluntário para desenvolver uma região. Eu tenho que fazer muitas coisas que estão além. Talvez a escola do século XX... Não, a escola do século XIX, que é essa, ela ainda diz assim que prepara para o trabalho. E aí ela preparou pequeno. Porque aí o negócio é muito mais amplo. Por isso você tem muita gente insatisfeita hoje. O cara pega e sai do trabalho falando, porque não é aqui que a vida tá, pô. Pô, são 70 anos, 75 anos de vida, 80 anos de idade média, tá, e aí? É isso que eu tenho. Pra quê? Se eu não conseguir contribuir pro todo, e aí vem a questão de propósito de novo que a gente tá falando, se eu não conseguir contribuir pro todo, então peraí, a escola, então se você diz que ela é do século XIX, talvez ela não tenha consciência dessa amplitude, a ponto de diminuir o conhecimento técnico, que a gente diz que, não sei se já ouviu essa, Rafa, pergunta pra maioria das pessoas, galera hoje então é assim, você contrata um cara pelo quê? Percentual, conhecimento técnico ou soft, ou o comportamento? 70% comportamento, 30% técnico. Se o cara bateu 70% de comportamento, ele tá... Puta, mas ele conhece muito pouco da ferramenta. Traz pra cá, porque se o cara tem comportamento, ele vai sentar a bunda na cadeira e vai aprender. Isso. Contrate caráter e treine habilidades. Tem uma frase muito famosa no LinkedIn. Eu fui atrás de saber quem escreveu essa frase. Quem? Peter Schultz, ele foi empreendedor, palestrante alemão e também presidiu a Porsche entre 1981 e 86. Ele deu uma virada de chave na Porsche, tinha um modelo que ia sair de linha e
E ele revolucionou lá, voltou aquele modelo, enfim. E ele, até peguei aqui nas palavras dele, né? Que ele sentiu uma tristeza quando ele viu os funcionários, a tristeza que eles sentiam quando estavam perdendo aquele modelo 911 da Porsche. Uhum. E as vendas... 911, ei, 900. As vendas estavam baixando, tal, porque o 911 era muito difícil de controlar, um carro selvagem e tal. E aí ele falou assim, se o carro podia ser temperamental às vezes, pelo menos tinha caráter. Era o que as pessoas mais gostavam nele. Era o único carro que valia a pena guiar, porque era o único que dava luta. O cara tinha uma pegada com o caráter mesmo. Essa frase aí, ela não veio solta, né? Ele tinha um negócio... Ele queria gente que tivesse a cara do Porsche 911, será? Como é que a gente faz isso agora? Como é que a gente acha esse ser humano hoje em dia? E parece que deu certo essa Porsche aí, né? Eu ouvi dizer. Uhum. Uma empresa que parece que deu certo, cresceu, Parece, né? Parece. Eu nunca vi, assim, de perto, mas... Mano, é puta referência. A turma diz que deu certo. Mas olha o pensamento do cara. E eu te disse isso, Rafa, por quê? Porque se eu olhar pra escola hoje, de um pensamento bem sem tratar também, um cara falando de fora que não tem conhecimento da causa, mas talvez eu tomar porrada, dê porrada, não tem problema. Mas é 70% habilidade e 30% talvez do soft skill de comportamento. Quer dizer, ao contrário, eu tento te carregar com um monte de coisa que o teu cérebro não tem condição de assimilar tudo isso. Ele vai passar na prova e depois também você vai guardar isso dentro da gaveta e falar, tá? Tem a matéria de filosofia, tem a matéria de matemática, sim, quando vai pro mercado financeiro, você fala, vamos poupar. Gestão financeira. O cara não sabe poupar recurso, gasta pra caramba. Por quê? Porque a escola não ensinou isso pra ele. Não, sabe? pagar imposto, gente. Mas aí você fala, eu uso um pouco da matemática, lógico que eu uso. Eu vou entender os juros compostos, eu quero ficar milionário com o dinheiro que eu junto. Legal, você vai somando. Mas tem muita coisa que não dá. Então, por que o mercado, né? O mercado do século XXI preza por 70% de comportamento e a escola te entrega só 30%? Você fala, cara, vai chegar com problema. É essa escola que não se adequou, né? Ficou parada no tempo, por muitas razões, e é difícil. E assim, o próprio modelo, alguns autores já mencionam, inclusive, o modelo de aula expositiva, que é essa aula palestra, ela não é eficaz para mudar comportamento. Então, porque a aula palestra acaba virando, às vezes, um sermão. E às vezes o pessoal não quer, tipo, sermão, às vezes enche o saco. Imagina se eu vi 6, né, durante o dia. Então, daí a importância de uma renovação. E daí a importância também, por exemplo, dos pais também começarem a fiscalizar essas coisas, sabe? Pô, ver o que a escola está desenvolvendo no moleque. Porque viver não é só saber logaritmo, quem foi Napoleão, briófitas, sabe? As coisas que viver é muito mais que isso. E essas habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas na escola, desde que haja uma outra metodologia de aula, principalmente. Porque a aula expositiva, ela está caindo em declínio, inclusive no mundo. Alguns especialistas falam que elas deveriam ser reduzidas para 30% das aulas só. Então, Entendi. 1/3 das aulas expositivas, mesmo que uma coisa ou outra é óbvio, você precisa explicar ali, expor mesmo. Mas ela está em declínio aí no mundo. Aí sabe um pensamento? A aula expositiva está em declínio. E antes da pandemia, depois aconteceu isso muito no virtual. Quer dizer, o virtual pegou aquelas palestras de um monte de gente e tornou virtual. Que também você acaba fazendo o mesmo modelo de escola. Você vai num evento, você convida 8 palestrantes, 8 sujeitos, vem ali, fala um monte de coisa. O que aconteceu foi que a aula analógica continua analógica com recurso digital. Recurso digital, pode crer. Mas ela ainda é analógica, né? Puta, e os eventos e a continuação do mercado, ela continua repetindo isso. Porque você convida os caras lá e você fala, tá, mas e aí? A ponto que os caras podiam fazer 30, 15 minutos e o restante. Ou você se debruça, é o Clóvis, né? Você não tem bril. Porque você fala assim, pô, você tá me ouvindo falar aqui, mas eu garanto que você não vai abrir a página do livro e não vai ler 3 páginas do negócio. Então não adianta nada, meu caro, né? Que doido. Rafa, eu vou falar sobre os pontos 4, 5 e 6. Mas tá, então se nesse modelo expositivo a gente concorda, e teoricamente eu concordo desse declínio, qual foi a aula mais doida que você já deu para explicar alguma coisa pros alunos, assim, que você fala assim, não, para. Tipo, usando um recurso maluco, sei lá. Ah, boa. Eu fui dar aula sobre... 2 vezes aconteceu isso. Sobre Egito Antigo, e a outra sobre Grécia Antiga. E aí, tem uma série de jogos, né? Eu tenho Xbox.
que é Assassin's Creed. Aham. E o jogo é feito por historiadores mesmo e tal. É espetacular, bem assim, muito bem feito. feito. Eu peguei meu Xbox e levei pra aula. Tá zoando. Aí eu falei assim, ó, vou mostrar o Egito pra vocês como era. E aí foi muito legal, porque é muito mais eficaz que um documentário, né? Que fica alguém, Sim. tipo, com a mesma voz, falando a mesma coisa o tempo inteiro e tal. E os caras jogam isso. É. O louco é que tem uma galerinha ali que provavelmente Se conectou, partilha né? disso. Não, né? e eu levei, tipo, todo mundo ficou vendo, assim, e era, Pô, mas é louco era esses sexto jogos, ano, os pequenininhos, sabe? Tipo, todo mundo vidrado querendo ver. Então eu fiquei andando pelo mapa pra mostrar como é o Egito, olha aqui o Rio Nilo, como que era o Rio Nilo, Que tal. legal. E os caras resgataram o jogo, pensou nisso, eles tentaram Não, reproduzir. É Puta, demais. maneiro. Tanto que o penúltimo que saiu, que é o da Grécia Antiga, ele tem um modo turístico dentro do jogo. Então você pode, tipo... Você não joga, você só brinca, você conhece Só cenário, fica- discute com a galera. É uma história, são histórias paralelas Isso. que vão rolando. Então você anda no, sei lá, em Atenas. Aí você vai lá na Acrópole de Atenas, vê templo de Atenas e tal, a estátua de Atenas. Você navega pela cidade, é bem legal. E esse foi um recurso que eu utilizei 2 vezes e foi bem eficiente, assim. A molecada legal, adorou sim. e tal. E o legal é que fixa, né? Tipo, aquilo impacta a pessoa, né? Aham. Não, e o mais legal é que daí quando ele for jogar e tiver com os coleguinhas, ele vai falar assim, meu professor de história... Ele mostrou, tá vendo aquilo ali que você tá vendo ali, ó? Aquilo lá chama não sei o quê, aquilo lá Ele não tá sei o quê. interagindo com o conhecimento. Isso eu acho Sim. muito legal. Interagindo com o que é contemporâneo, né, cara? Porque você pegou falando, o videogame não é um momento que você... É um momento que pode ser interessante pra você aprender. Você deu uma nova visão pra esse cara. Não, e né? outra, na vida, quando a gente vira adulto, né, a gente precisa otimizar o nosso tempo e em muitos momentos a gente absorver, né, a gente tá lendo um livro ali e às vezes você relaciona aquilo com o trabalho e você pensa assim, nossa, cara, que legal que eu vou aplicar isso. E às vezes é um livro nada a ver, de culinária, sei lá, que tinha uma relação interessante lá. Eu já trouxe aqui várias vezes citações do livro do Michael Pollan, do Cooked. A minha professora de inglês agora tá chorando porque eu falei cooked. Mas, desculpa, professora. Dá pra você relacionar, né? Você pode consumir um material daquele e falar assim, cara, ele fala das civilizações, como é que eram os relacionamentos entre as pessoas em volta da comida. E aí você começa a pensar isso no seu relacionamento no trabalho, com as outras pessoas. E aí aquilo vai te dando mais repertório. Quando você faz um exercício como esse com as crianças, do tipo... vamos pegar um negócio que você usa no seu dia a dia aqui, vamos relacionar com a escola, com o aprendizado, porque é isso que ele vai precisar fazer quando crescer, entendeu? Você tá ensinando muito mais do que só a história da Grécia e tal. Você tá E no ensinando fim, o cara... a minha ideia, por exemplo, essa do Egito, eu passei com os moleques por vários campos de agricultura, para eles verem como que é o tamanho de um campo de agricultura, porque não é um negócio pequeno, e a importância daquilo, né? A importância do rio para a fertilização do solo. Então, você ensina várias outras coisas. Considero muito mais importante, por exemplo, que você saber quais são as classes sociais do Egito Antigo, que não vou usar para nada. E então é possível associar o passado a coisas do presente, né? E se a gente tem onde buscar hoje, vamos ensinar a criança a buscar, né? Como é que eu faço as perguntas certas pro Google? Porque lá estão todas as respostas, mas se eu não faço a pergunta certa, eu não acho nada, né? Exato. Então, se em vez de ensinar o conteúdo que está no Google, né, que a gente ensine a criança a buscar e se interessar por isso. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Poxa, é muito bom ouvir isso, porque eu acho que essa discussão é extremamente necessária. De novo, você fala, cara, por que esse episódio está aqui dentro hoje? Porque é esse tipo de coisa que a gente tem que estimular, porque esse cara vai faltar. E eu vi isso de um professor e poder... de certa forma, interferir. Hoje, nesse episódio, esses 2 caras estão entrevistando... Eu não sei o quanto a gente vai conseguir mover, mas o quanto a gente vai poder mostrar que um lado não casa com o outro, e o que a gente poderia fazer de diferente, sabe? É expor uma dor que... expor um problema que as pessoas não enxergam, talvez, às vezes, né? Tá lá, e você fala, como é que... Sabe, eu pensando agora, eu acho que talvez a transformação, assim, em massa das escolas, no Brasil, no caso, ela possa acontecer a partir da pressão dos responsáveis dos alunos. Acho que é talvez um caminho aí. Porque se os pais responsáveis pressionarem as escolas, a escola, querendo ou não, faz parte do mercado, ela vai ter que se adequar, né? O que o mercado está pedindo. E é você que está aí ouvindo esse podcast. Exato. Para quais câmeras, Emerson? Aí você olha para essa aqui, corta para mim, corta pra ali mim. e Aqui, ali. Ali atrás. É aqui, você fala assim, pais. Pais,
Exatamente. É isso aí. Exatamente. Talvez teu filho, não sei, mas ele vai sofrer a hora que ele chegar no mercado de trabalho. Aí são coisas que a gente vai aprendendo, como pai também se quebra a cara em muita coisa. Depois você fala, não, meu filho, eu quero que ele só comece a trabalhar depois que acabar a faculdade. Então, puta, talvez você vai descobrir esse clarão, esse buraco. O cara tá com 23, 24 anos de idade, né? Então, é a partir dali que ele vai começar a olhar para algumas coisas que eram fundamentais. Olha o 4, o 5 e o 6. Então, o primeiro, né, a gente tá falando sobre um tratamento mais amplo. A gente vai entrando. Empatia, né? Compreensão das emoções, experiências de valores. Quinto, comunicação, uso de estratégias de comunicação relevante. E sexto, colaboração, envolvimento em atividades de grupo, trabalho em equipe, né? O colaboração, ele acontece de certa forma, se a gente parasse para pensar assim. Mas assim, tem muitas escolas que alguns coordenadores, diretores, têm orientação de falar para os professores evitarem trabalhos em grupo, porque pode gerar conflito, e no conflito o pai enche o saco da escola, entendeu? Nossa. Tá vendo? Olha o fim. Acaba com a angústia, acaba com o sofrimento, acaba com a ostra feliz da que faz pé. Não, o cara não pode ser, ele tem que ser feliz o tempo todo. Pô, então ferrou. Eu já ouvi isso de pai, assim, falar assim, por que você deu nota baixa pro meu filho? Eu falei, não, ele que tirou, né? Não não foi eu que dei, ele que tirou. Ah, não, mas ele ficou triste, ele não pode sofrer, porque eu tirei ele do tênis e tal, e eu... Puta, mano. Se você que está ouvindo... sofrer, cara. Por que você deu nota baixa pro meu filho? Eu não dei. Ele que tirou. Ele tirou. Se você que está ouvindo aí um dia já presenciou algo assim, ou já pensou assim, leia A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Poxa, cara, isso é muito doido, porque eu privo das coisas que eu acho que são ruins. Mas, na verdade, são as coisas que moldam o caráter, né? Moldar o caráter é moldar uma espada, né, mano? Com um aço em que você vai ter que botar no fogo, mano. Você vai... Entende que se a gente trouxesse essa associação, não é um negócio fácil, cara. Tem que raspar, tem que lixar pra caramba. Tem que tirar parte de você pra deixar aquilo no formato que ele deve ficar. Nossa, cara. Isso é bem complicado, meu. Porque se eu tiro o conflito, se eu tiro o sofrimento desse cara... Ler não é fácil, Rafa. Então você fala assim, lê esse livro de 600 páginas. Pô, mas por que, professor? Cara, não é... Sabe? Ah, não, mas hoje em dia ninguém mais faz isso. Aí eu vou voltando a algumas coisas. Até que ponto a tecnologia também pode te ajudar ou te prejudicar às vezes. Mas, de novo, desenvolver o teu intelecto. Ah, não, eu vou assistir o filme. Pô, te deram as imagens. Se você lê, você constrói na mente. Você bota a tua mente pra ser criativa. Não, isso de ninguém mais ler me dói, porque eu fiz jornalismo e às vezes a gente quer escrever umas que coisas... Que até acabaram com o poder da faculdade que você fez, né? Não, eu não vou mais entrar nesse mérito. Não tô querendo ficar depressiva aqui. Não, mas é que me dói porque assim, a gente tem ideias tão legais de materiais que a gente queria fazer por escrito, né? De, sei lá, mas ninguém lê mais hoje. Você pensa, putz... É verdade, ninguém mais lê hoje. E aí a gente vai e adapta isso em outros formatos e tal. Mas ainda assim, eu acho que a gente não tem que engolir essa de ninguém mais lê hoje e não vamos fazer só vídeo. Porque só eu vou dizer pra empresa, filme. cara, você tá falando isso aí porque pega pras metodologias que são disruptivas para solução de problemas complexos, né? Eu falei design thinking é um meio para você pensar assim. Te dá um problema, Rafa. Problema qual é? Meus alunos estão... para minha aula. Porra, é um problema, certo? Tá lá. Então, como é que eu resolvo isso? Sob o aspecto do método, você fala assim, o que a mediana faz não me interessa, porque se eu pegar o comportamento da massa, você não pode ser todo mundo, porque isso não é um reflexo da tua aula, isso é um reflexo do sistema de ensino. Então eu vou ter que passar arestas. O que a gente joga da estatística, o desvio padrão, né? Os caras de remuneração que tá aí vão... É ali que talvez esteja o teu combustível. É olhar para as beiradas que não servem para você medir o comportamento médio. E falar assim, cara, o que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com essa parada aqui? Eu quero um cara que saiba das classes sociais do Egito? Ou eu quero um cara que saiba usar a história em favor dele a ponto de pensar sobre... É isso que eu quero. Aí você vai ter um coordenador de ensino que vai chegar e falar assim, Rafa, mas não interessa, não é? Então, pede a conta e monta uma escolinha debaixo da árvore e volta 2000 anos e fala assim, aqui não é pro trabalho, aqui é pra vida. Você se inscreve aqui. O Clóvis falou uma parada dessa, ele falou, essas escolas são raras no Brasil e é difícil. Mesmo que você quiser botar teu filho, vai custar pra caramba, né? Porque não tem muito. Mas é a escola que forma nesse aspecto aqui, de olhar pro ser humano, caráter, e fala, não vai...
Quer que o moleque passe na FUVEST, etc. Pô, não bota aqui, que não é aqui que eu vou resolver. Aí você vai lá no... E dependendo do lugar, a escola com esse discurso não vinga também. Esse que é o problema. É complicado. É que é muito cultural também, né? Eu vejo... Não sei se isso é da humanidade ou do brasileiro, a gente é muito pragmático, né? A gente sempre quer muito resultado, e o resultado breve, né? A gente tem que entender que certas coisas são de longo prazo, né? Quando a Comissão Europeia faz um material como esse e ela traz isso aqui... Inclusive, a Comissão Europeia fez para professores também. Pois é, então, exatamente, que foi o... Então, de certa forma, eles não estão querendo... Eles não estão pensando um pouco disso que nós estamos falando, que a gente comentou nos episódios, quer dizer... Será até... A China tá numa vibe dessa. Eu não sei se você já viu, porque a China preparava os caras, tem engenheiro pra caramba, tem a galera pra trabalhar eu tenho aqui, mas eles já começaram a olhar pra sociedade e ver que os resultados disso não são tão interessantes da máquina. O ser humano não é uma máquina que você programa só, ela tem sentimento. O cara trabalha com uma série de incertezas. O inconsciente coletivo carrega coisa nossa que não é essa máquina que vai responder. E agora os caras já olham para esses aspectos também que a gente está colocando, essas soft skills, né? Os europeus ali também. Eu acho que é uma coisa... Pô, ou a gente pensa assim, ou a gente cria uma sociedade depressiva ali, cara. Sim, é. E fora do mundo, né? Fora do mundo, né? Não, pode falar aí. É que aquela questão de como isso cai depois das empresas e tal, eu fiquei pensando, tem uma onda agora de muitas empresas de TI, design e tal, que, cargos para TI, design, que contratam, que não pedem mais uma formação acadêmica, né? Tipo assim, cara, eu não quero saber se você estudou numa faculdade, se não estudou, eu quero saber se você sabe resolver o problema que a gente tem aqui, se você tem habilidade comportamental para integrar o time aqui e tal. Eu acho isso muito legal, muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a faculdade, quando eu fiquei lembrando das disciplinas que eu tive contato durante a faculdade, eu pensei muito nisso, que é uma oportunidade, uma porta aberta para você também entrar em contato com coisas que vão agregar muito na curadoria da vida, né? Como você vai fazer a curadoria da vida depois? A faculdade te ensina isso. O Emerson fala bastante disso, né? De te ensina a buscar, procurar informação, como que você organiza. Você não tem aula de normas e ABNT para escrever o seu TCC só. Você tem aquilo lá para aprender a organizar o seu pensamento, a buscar uma referência, saber dar o crédito para quem pensou aquilo primeiro. Então, né, tem todo um aprendizado por trás daquilo que não é só... Avaliar uma citação. Porque hoje em dia, por que você cai na fake news? O sujeito manda um negócio pra você fala, puta, é verdade, já manda para o grupo da família, mas não sei. Sim. Mas peraí, você pensou em investigar aqui? Vamos voltar. Deixa eu ver quem pode ter escrito isso. Tecnologia tá aí, pronto para nos ajudar. Certo? Você bota aquilo no Google, aí de repente, a hora que você bota no Google, os primeiros 10 links que aparecem, ó. Fake news sobre vacina que curou 1 milhão de pessoas na China. Você fala, pô, mano, eu tava... entende? A gente tem o universo no bolso, né? Pois cara. E aí eu fiquei pensando isso, e é muito difícil pensar isso num país como o Brasil. Porque se a gente põe como única regra a formação acadêmica, a gente exclui uma porrada de gente que tem muita capacidade e não teve oportunidade. E se a gente exclui a formação acadêmica... né? E olha só para as competências, você também exclui uma porrada de gente que teve contato com coisas que são muito importantes dentro da empresa. Dá pra ter né? O problema é você passar essa régua em uma só dessas situações. Aqui é só comportamento. aqui é só técnica. Não, a gente vai precisar dos dois. As duas coisas são passíveis de ser aprendidas. O ser humano é incrível, meu. Tipo, sabe? Não vamos limitar que assim, o cara ele tem uma inteligência emocional, ele não vai ter uma inteligência técnica, ele pode desenvolver, ele pode aprender isso. E eu fiquei pensando isso, que é muito difícil no Brasil, a gente fala assim, não, às vezes a gente olha lá pra fora e fala assim, mas os caras lá na Europa estão contratando só por competência, e contratam os moleques lá que estão saindo da escola pra trabalhar, desenvolver. Beleza, cara, mas aqui a gente tem um problema também muito, muito importante, né, de você ter uma retratação histórica, né, questões envolvendo a desigualdade social e que a gente precisa também olhar para isso com atenção. Enfim, fiquei viajando nisso aí. Acho que o balanço é o mais importante mesmo. Mentalidade de crescimento, pensamento crítico e gestão da aprendizagem.
Gestão da aprendizagem é o planejamento, organização, monitoramento e revisão da própria aprendizagem. É um sujeito que consegue aprender sozinho depois. Isso que você falou, isso tem uma relação muito cool. Como é que eu me mantenho aprendendo? Eu tenho que me inscrever numa pós, depois em outra, depois em outra? Não necessariamente. Talvez não é lá que você vai ter esse aprendizado, né? Mas é a condição que você tem de querer aprender. De Romanos 12:2, sempre eu cito essa passagem, porque é a metanoia, né? É a condição de renovar o pensamento o tempo todo e de ser crítico. Não, e você quer ver um exemplo disso? A gente teve um feedback semana passada. Assim, tocou muito a gente, assim, que era uma pessoa que entrou numa empresa para um desafio, né, no RH. Sem faculdade, a pessoa foi atrás de buscar encontrar uma graduação e tal, e correr atrás. E chegou no momento que ela falou assim, cara, não é só isso, eu preciso de um pouquinho mais. Onde que eu vou achar esse um pouquinho mais? E ela tinha esse insight, esse input de onde que eu vou procurar e tal. Aí ela achou o quinto dia útil, né? Mas... não, brincadeira. Mas ela fez assim, ela o que a gente achou legal foi essa visão do que, tipo assim, a graduação é importante, mas não para aqui, entendeu? A escola é importante, mas não para ali, né? Pois é, cara. E você tá lá nesse meio, cara. O seu trabalho é sobre o que mesmo, Rafa? Do TCC, você disse? Eu estou fazendo sobre aula invertida, basicamente o que a gente falou hoje, assim. Eu começo falando um pouco que a aula expositiva já não cabe tanto mais. Vários estudos apontam isso. O ser humano, pelo menos as novas gerações, tem dificuldade de concentração. Tanto que tem diagnóstico de déficit de atenção, é um negócio incrível, assim, né? É um número muito alto. Às vezes é a tarefa que está errada, né? Não a pessoa, né? A gente tem que pensar às vezes nisso também. Com todo cuidado também, né? Porque será que essas pessoas não prestam atenção é porque também não aprendeu a prestar? Isso, pode ser. Aí na sequência eu dou um exemplo aí de uma metodologia que é bacana, que é essa aula invertida, tem uma literatura gigantesca sobre o assunto, gigantesca já. Tem institutos de aula invertida, assim, fora do Brasil, tá? É bem legal. E eu proponho essa aula de Grécia Antiga. Então, no primeiro momento, eu ia fazer streaming mesmo, assim, de eu jogando Assassin's Creed. Essa ia ser minha aula. Eu ia gravar e deixar para os moleques assistirem durante a semana. Na semana seguinte, na escola, eu ia juntar eles em grupos de 4, 5, e eles iriam responder uma série de questionamentos a partir daquele vídeo e questões que eles teriam que discutir entre eles para chegar a uma conclusão. E associar isso também a questões da realidade brasileira hoje. Por exemplo, eu falo que em Atenas tinha lá a democracia dos caras. Então eu peço para eles compararem a democracia de Atenas com a brasileira. Ou a divisão social de Esparta, que era pelo nascimento, o indivíduo pertencia a uma classe social. Como que é no Brasil? Como que é a divisão de classe no Brasil? Então esse tipo de coisa, a gente vai associando uma coisa a outra. Então meio que dá uma atualizada na história, vamos dizer assim. Cara, você falou disso. Um dos maiores canais que a gente tem no YouTube... o quinto dia útil. Não. É um cara que faz streaming de jogos. Agora tem a Twitch também, não sei, o cara que curte jogos. A minha ideia é gravar pelo Twitch. Isso, então. Aí o cara vai pra Twitch. Vou dar aula pelo Twitch moderno, né? Pois é, cara, mas sabe o que você falou agora? Porque, mano, quando pega essa galera, tô vendo aqui um dos canais, 160 milhões de inscritos. Nossa. 160 milhões de inscritos. Quase um Brasil aí. Cara, eu olho pro meu moleque, você vê a agenda do rapazinho lá, então ele tem o momento do dia que ele tem que ler, ele tem 6 anos, a gente não quer que... Ele tem um momento de diversão também, tem um monte de brecha ali, mas a gente quer que ele leia, que ele faça coisa. Mas tem um momento em que ele pega o celular lá, que é um horário específico, assim, tem uns minutos pra ele. E ele curte ver os streaming da galerinha que brinca. Ele gosta de trenzinho, então ele curte de ver os streaming de trenzinho. E como é inglês, minha esposa dá aula de inglês pra ele, o bichinho fica repetindo as coisas. Ele chega com as expressões pra gente e fala, que da hora. Mas você enxergar o outro jogando é uma parada que tem dado muita visualização. Então eu olho pro que você tá falando agora, usando a própria plataforma, o Taveira, que produz vídeo com a gente, meu. A galera vai pra assistir você jogar. Só que lá no meio, cara, você dá uma aula... É muito louco, porque não precisa ser na sala. É aquele lance. Faz a parte de exposição na plataforma de um jogo, ouvindo uma parada do jeito que você curte. E vem pra sala fazer a lição de casa comigo. A lição de casa ele vai fazer com você. Então vem fazer a lição de casa, porque aí agora eu vou te orientar. Você é teu mentor, vou tirar dúvidas sobre o que... Isso. Pô, essa cara, é a ideia. Sim. E aí você desenvolve outras habilidades no aluno também. Uma das ideias também da aula invertida é o aluno pesquisar durante a aula.
Então, e usar o celular mesmo e não tem problema, sabe? Pode pesquisar, porque para ele entender também que ali tem conhecimento, né? Uhum. O celular tem Sim. conhecimento também. Enquanto você falava comigo, eu tava aqui, mano, já Então. digitando. Deixa eu ver o canal aqui, pá, não sei o que, a gente vai fazendo essa conversa, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né? E só da série Assassin's Creed, assim, os caras podiam me pagar, né? Que eu já falei várias vezes. Não, né? só o quinto dia útil aqui, Ó. ó, a gente tem pra receber de Né, muita vamos gente. falar assim, aprenda história com Assassin's Ah. Creed. A gente vai colocar vai fazer um dos cortes desse podcast, vai colocar esse trecho e aí se os caras... Isso, pronto. Não, e os caras têm uns 6, 7 jogos. E todos muito bem feitos, assim. Tem de Revolução Industrial, tem da Caraca, Revolução Francesa. Os caras reconstruíram Paris. Da época. Da época. Puta. Londres. É animal. Nossa, que legal. Que louco, mano. E essa galera toda que fez isso. Então, vamos lá. Tem um historiador naquele momento de começar a programar, de reviver, de contar a época, de mostrar estilos. Tá vendo? Olha que legal isso, cara. Arquitetura, tudo. Porque aí Roupas. você soma as coisas. Porque você fala, história não serve pra nada. Porra, com certeza esse cara contratou muita gente dentro da plataforma pra construir um jogo como esse. Arquitetura. O cara que entende arquitetura, ele tem que estudar a época, aí tem história. Olha as Moda, coisas. né, também. Moda. É. Olha o tamanho do projeto. Por isso quando eu trouxe e essa parada, a gente discutir muito filosofia e olhar pra remuneração, cara, mano, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo, bicho. Tudo. Tá com frio aí? Não? Você tá? Eu tô com um pouco de frio aqui, esse ar tá trincando. Mas tá bom. Isso é bom pra esfriar os miolos A aqui, porque a gente carcaça fica do nesse papo. Batman. Fica aqui Fernanda, você tá diante de um professor. Tô. Eba! Começa a perguntar pra esse Agora é homem o aqui. meu momento. Vamos lá. Tem algumas dúvidas aqui que eu quero aproveitar que eu tô na frente do professor pra Vou tirar, tentar né? te ajudar. Vamos lá. Tem várias aqui, ó. Mas, bom, vamos lá. A minha primeira dúvida é Dom Pedro II morreu mesmo com o travesseiro, com a terra do Brasil lá na fronha? Foi assim mesmo? É isso mesmo. Tava lá. E, aliás, debaixo do travesseiro tinha um livro de história do Brasil. Ó, Puta, o cara é brasileiro, Tá mano. vendo? Esse curtia. esse aí era fãzaço. Você também curtiu, cara. Putz! Nem vamos O falar cara muito vai aí que eu vou chorar. Tá eu vou chorar. emocionado, tá Eu vou chorar. emocionado. Os cavalos do grito do Ipiranga eram jumentos? Capaz. Como é que enfiaram as peças dentro do Louvre, rapaz? Do Museu do Louvre? Aqueles negócios do Egito lá. Colocaram as peças e construíram o Louvre em volta, foi isso? Provável. Próxima. Parece verídico. Onde que a Cleópatra tá enterrada? Suspense. Agora, a última. A primeira cidade... Polêmica. A primeira cidade do Brasil é São Vicente ou Cabralha? Tempo. São Vicente era vila, né? Então tudo bem. Cara, aí ele vai te falar assim, Fernanda, rapaz, você vai mudar agora. Agora a escola invertida, como é que é? Agora, Aula. aula Pesquisa aí no invertida. YouTube, depois a gente Vem aí, Pode crer, cara. Pô, que assunto legal. Queria muito te agradecer, Rafa, por esse Eu que momento, agradeço. porque o que a gente faz aqui não é... A gente não vai construir esse novo formato, mas ouvir sobre esse novo formato é legal, porque Saber que existe, né? saber Sim. que existe... É. Pois é, acho que você falou um negócio. Saber que existe um jeito diferente de fazer as coisas. Porque quando a gente vai para os grupos, às vezes de RH, a gente vê 5 palestras expositivas, a gente fala, será que é isso que vai mudar o cara, ele sair daqui para mudar a empresa dele? Ou talvez o mecanismo também Sim. não tem que ser diferente da sala de aula para trazer. Eu acho que aqui a gente tira um ponto interessante sobre Sim. isso, cara. Queria muito te agradecer, por estar aqui com a gente, fazendo o encerramento da temporada. Saideira. Saideira da Saideira. temporada. Mas antes disso, teve algo que eu não te perguntei, ou que a Fer não te perguntou, que você gostaria de ter falado aqui, cara, sobre isso? Sobre tudo que a gente falou? Poxa, acho que não. Acho que... Perguntinha da... É. Mais uma. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, show, Rafa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela presença. Eu queria dizer pra você que nos acompanhou aqui durante esse 2020 de luta, de tanta coisa diferente. Queria te agradecer. Não acaba aqui o quinto dia útil. Na verdade, vai passar tão rápido esses 2 meses aqui. A gente tá logo junto de novo com mais convidados inteligentes pra gente fazer conversas Obrigado. maneiras. Pô, com certeza, cara. Você não tá aqui à toa. E vai ser uma honra poder produzir muito conteúdo pra você que nos ouve. Essa é a nossa grande motivação aqui, da gente conversar coisas que eu acho que podem transformar o meio no qual a gente está envolvido. Obrigado, viu, Fer?
Eu queria agradecer também, né, esse ano. Vamos começar. Hoje é um novo dia. Não, tá bom. Não, né, produção? O diretor ali já tá... Vou cortar essa menina lá, ó. Não, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse projeto aqui, que a gente tem tanto carinho, né, de falar do Quinto Dia Útil, a gente tem muito orgulho do que a gente tem construído. Não sozinhos, é claro, com toda a equipe da carreira. Tem muita gente que não aparece aqui nas câmeras, mas que dá muito suporte pra gente. Responde muita dúvida que a gente tem e eu vou lá encher o saco, viu? O que é isso? E tem muita gente trabalhando por trás disso. Queria agradecer todo mundo pelo esforço, pelo empenho, o espaço também que a carreira deu para que eu também me desenvolvesse como profissional e pessoa e pudesse desenvolver outras pessoas. Também. Eu tenho um propósito de ser ponte, assim, eu acho que o meu trabalho, tudo que eu aprendi e vivi até hoje no alto dos meus 27 anos... Não, já é alguma coisinha, vamos lá. Um quarto de século já, né? Serviu para eu entender que o meu trabalho eu comunico algo, eu sou ponte de algo que vai agregar para pessoas que ouvem, pessoas que contribuem, trabalham nos bastidores, enfim. Eu entrego, eu sou o iFood aqui, ó. Eu entrego para vocês aquilo que a gente tem de melhor no nosso backstage da carreira, na minha cabeça aqui, na cabeça do Emerson. É isso aí. É isso aí, meu propósito é ser iFood. iFood patrocina nós. Falou bonito. Rafa. E Rafa, valeu. Obrigada. Obrigado, tá, cara? Valeu, tamo junto. Tem mais dúvida aqui de história que, assim, vou te mandar no WhatsApp depois. Beleza. Espero que ano que vem a gente esteja sem máscara aqui dentro, entendeu? Que eu não sei como é que vai estar, a gente não sabe. Então, se não tiver, a gente vai estar aqui. O convidado vai estar na casa dele ou não vai estar na casa dele, mas as conversas vão continuar acontecendo. Muito obrigado. Foi muito top fazer esse ano aqui e aprender tanta coisa. Tchau, hein? Valeu, até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Valeu, Rafa. Valeu. Tchau.